Olá! Com a entrada em vigor da Resolução 23.463 do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, as eleições deste ano, mais uma vez, vão exigir que a prestação de conta dos gastos eleitorais de candidatos e partidos seja acompanhada e assinada por profissional da contabilidade habilitado. Essa norma surgiu em função de uma reivindicação da própria classe contábil, num esforço para garantir mais lisura e transparência ao processo democrático. Mas isso também significa mais responsabilidade para os profissionais da área, que devem estar atentos ao rigor da lei. Quem tem mais informações sobre o assunto são os nossos convidados. Irene Silva Oliveira, profissional da contabilidade, administradora, delegada seccional do CRCMG em Uberlândia e membro da Comissão Eleitoral do Conselho Federal de Contabilidade. E Vinícius Ordones de Figueiredo, administrador de empresas, mestre em gestão de sistemas de informação e chefe da seção de auditoria e fiscalização de contas eleitorais do TRE de Minas. Muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. O Congresso Nacional já aprovou uma mini-reforma aí que estabelece, entre outras coisas, os limites de gastos de campanha para esse ano, né? O que está previsto? Para este ano, com a mini-reforma, o que a resolução dispõe sobre os gastos dos candidatos, tanto a prefeitos quanto a vereadores, foi que ele igualou esses limites, considerando o seguinte, que a candidatura de prefeito, hoje vai trabalhar com um percentual de 70% com base nas eleições de 2012, ou seja, as eleições nos municípios onde ocorreu o primeiro turno, o valor gasto naquele ano, então estabelece hoje 70% do valor para candidato a prefeito. Nos municípios em que ocorreu o segundo turno, o valor desse percentual hoje ficou estabelecido em 50%. Então, precisa muito atentar para esses dados, esses valores. É uma matemática que se deve fazer, porque a gente está baseando isso nas eleições de 2012. Então, são baseados nesses dados que a gente vai calcular esse percentual. E uma coisa também que a gente chama a atenção é o seguinte, nos municípios onde ocorrer o segundo turno, esse segundo turno, o valor é de 30% com base no 70% já calculado no primeiro turno. Então, a gente precisa estar orientando os candidatos a prefeitos para esses valores, para esses limites estabelecidos. E no caso de vereadores, o percentual que foi estabelecido é os 70% com base nas eleições de 2012. O importante também, ainda esses valores vão estar todos disponíveis pela Justiça Eleitoral. O TSE tem até um prazo, até o dia 20 de julho desse ano, até o dia 20, ele vai divulgar no site, para cada cargo e cada município do país, quais são os limites que eles vão poder utilizar na campanha, tanto para vereador quanto para prefeito. Isso vai ser divulgado pelo TSE, então o que a gente espera é que, ainda que possa ser calculado antecipadamente, mas o que vai valer mesmo é o que o TSE estabelecer até o dia 20 de julho, isso vai estar divulgado no site. E aí a gente reforça, sim, nos municípios onde ocorreu o segundo turno, então está atento que o limite é 50%. Então eles têm que estar observando, por isso que é importante acompanhar essa tabela, acompanhar quais foram os valores aplicados nas eleições de 2012. Então, eles já podem ter essas tabelas em mãos para ter uma noção de valores, porque a partir do momento que for publicado agora, dia 20 de julho, que sai a tabela do TSE, a diferença vai ser muito pequena. Então, eles já vão ter um parâmetro dos valores que vão ser aplicados. Então, a gente chama mais atenção na questão de segundo turno, para não confundir com os 70% onde ocorreu apenas um turno. Em que momento da campanha pode-se dar início a esses gastos? A partir do momento em que o candidato já preencheu os 4 requisitos essenciais. Ele fez o registro de candidatura, então automaticamente ele já vai ter o CNPJ, que o próprio site da Receita Federal já disponibiliza para o candidato, se ele estiver com CPF em dia, a partir desse momento, então já é deferido o CNPJ. De posse do CNPJ, o candidato ele já pode abrir a conta bancária, que ele tem um prazo de 10 dias para abrir a conta específica para a campanha, e a emissão dos recibos eleitorais. A partir desse momento, ele já está apto a arrecadar e a gastar os recursos de campanha. Lembrando que existe uma única exceção
aos gastos que pode acontecer anteriormente, né? Antes desses 4 requisitos, sim. que pode acontecer a partir do dia 20 de julho, assim que a ata da convenção determinar quais vão ser os candidatos, aqueles lá escolhidos, eles já poderão realizar gastos de 2 tipos, com a contratação de sedes para seus comitês de campanha e para a criação de página na internet. São essas 2 as únicas exceções que poderão ser realizadas antes. Mas, ainda assim, ele pode contratar esses gastos, mas ele só poderá realizar os gastos, ou seja, o pagamento, efetivar o pagamento, após os 4 requisitos estarem cumpridos. Pois é, mesmo o candidato que utilizar apenas recursos do próprio partido, ele vai ter que prestar conta disso. Independente do candidato receber recursos financeiros ou não, se ele vai aplicar recursos próprios dele, ele é obrigado a preencher esses 4 requisitos. Isso, e a abertura de conta, ela é obrigatória sob pena de contas não prestadas ou desaprovadas, não é isso? No julgamento delas. Dependendo do juiz, ele pode considerar ele pode considerar desaprovadas ou até como não prestadas. Mesmo que o candidato tenha, né, participado da campanha e que ele tenha utilizado somente despesas do partido, o próprio partido é que tenha feito apenas, né, o material dele de propaganda, gasto com os cabos eleitorais, combustível, todas essas despesas, né, relacionadas com a campanha, e ele fala, olha, eu não tive recurso financeiro. Ele tem que prestar conta, seguir todos os procedimentos, né, da prestação de contas, considerando que as despesas que ele teve com campanha foram todas estimadas, pagas pelo partido. Qualquer candidato, não só o que teve recursos, toda a sua campanha bancada toda pelo partido, qualquer candidato teve o seu registro de candidatura deferido ou indeferido. Se ele desistiu da campanha logo no começo, ainda que ele tenha desistido, ainda que ele venha falecer, ainda assim a obrigatoriedade de entrega de prestação de contas no final da campanha existe. Ele não se exime disso, em momento nenhum. Ainda que ele não tenha feito a campanha, mas se teve o seu registro de candidatura, deferido ou indeferido, se ele desistiu, ele é obrigado, independente de movimentar recursos se ele próprios desistir ou não. Também? Se ele desistir também. Em qualquer um desses casos, ele tem que prestar. Isso é um grande problema na eleição municipal, principalmente pela desinformação das pessoas, né? Muitas vezes elas se candidatam tentando ajudar o partido pede pelo número mínimo, principalmente as mulheres que têm a cota de 30%. Então, não, depois eles nos procuram lá para tentar regularizar a situação, e mas eu fiz só para ajudar, eu desisti, eu nem fiz a campanha. Olha, infelizmente, não existe isenção para esse tipo de caso. Você deveria ter prestado. E o que acontece? A pessoa fica, na maioria das vezes, sem a quitação eleitoral, porque quem não presta contas perde a quitação eleitoral, no mínimo pelo período do mandato. Você fica 4 anos sem quitação eleitoral. Isso gera muito transtorno para as pessoas, principalmente quando elas dependem de órgãos públicos, em que a quitação eleitoral é uma exigência, estar quite com a justiça eleitoral é uma exigência. Muitas vezes alguns concursos públicos exigem essa quitação eleitoral, tirar passaporte, aí vem só dor de cabeça, né? Agora, um outro detalhe importante que a gente não pode esquecer é que, historicamente, pelo menos aqui no Brasil, os grandes financiadores de campanhas são as pessoas jurídicas, as grandes empresas. E este ano, elas não vão poder efetuar doações, né? Por quê e como é que fica isso na visão de vocês? Olha, a partir do julgamento pelo STF, da ADI, proposta pela OAB, de que as pessoas, né, o mérito da questão é que as pessoas jurídicas, elas não são cidadãos e não participam diretamente da eleição, e o peso dela nas campanhas é infinitamente superior ao peso das pessoas jurídicas, do cidadão em si. Então, isso foi acatado pelo STF e julgou procedente a ação da OAB, e a partir desse julgamento ficou, então, estabelecido que pessoas jurídicas não poderiam doar para a campanha, né? E isso refletiu na nossa resolução atual. Essa resolução ela já proíbe doações de pessoas jurídicas. Caso o candidato receba, ele tem que devolver esse dinheiro ou para a pessoa, porque ela é considerada uma fonte vedada, é o termo que técnico que a gente
tem para essas pessoas que não podem doar e que doam, é fonte de verdade, ela vai ter que devolver esse recurso. Se utilizar esse recurso, certamente as contas vão ser desaprovadas. E mais, a partir então do julgamento lá pelo STF, nem os partidos mais podem receber recursos de pessoas jurídicas, nem para sua manutenção. Já está proibido pessoa jurídica de participar do processo, vamos dizer, não só das campanhas, mas do processo eleitoral como um todo, não? Na campanha, e também não podem financiar a manutenção dos partidos mais. Vinícius, e aí a partir do momento que só as pessoas físicas, né, vão poder ser doadoras, o que a lei fala nesse sentido? Existe alguma regra ou qualquer pessoa vai poder ser um doador? O que a lei prevê? Existem hoje três tipos para pessoa física, ainda para pessoa física, existe um tipo de pessoa física que não pode doar, né? Que é aquela que, ainda sendo pessoa física, ela é concessionária ou permissionária de serviço público. São casos raros, são poucos casos. Eu me lembro, um exemplo típico são os taxistas, né? Eles não podem participar porque são concessionários e alguns outros, né, donos de bancas de revista em algumas cidades, e tudo também são concessionários. Então, essas pessoas físicas não podem participar vedadas também. E assim, a gente coloca também, só complementando aqui, né, que para as pessoas físicas hoje existe um limite que já existia, então ele permanece, que é 10% do valor declarado no ano anterior das eleições no imposto de renda. Então a gente chama muito a atenção para isso, porque a gente vê o seguinte, que muitos, no intuito de querer ajudar o candidato, ele prejudica não só ele mesmo, mas o candidato, porque extrapola o limite. Então, quando ele extrapola o limite, a pena vai para quem doou. Então, a gente sempre pede para que, olha, a pessoa vai doar, então está dentro do seu limite estabelecido, você pode, né, doar os 10% permitido. A pessoa que não declara imposto de renda, qual o limite? É o limite da isenção. Mas a gente tem que observar também esse grau de pessoa física que está doando, porque hoje a gente vê que quem vai participar das eleições são só pessoas físicas, são CPFs. Então a gente também pede que o candidato observe esses doadores, quem são eles, né? De que forma que está se dando isso aí. E para falar um pouco também da pessoa jurídica, a gente pede para que o candidato também fique atento, porque às vezes ele pensa, a pessoa jurídica não vai me doar, então ele pensa somente na questão financeira. Ele não doou recurso financeiro, ele me doou um combustível, ele doou um material gráfico. Quem doou foi a empresa, porque o dono ele não tem posse daquilo ali. Então, a doação estimada de pessoa jurídica também é uma fonte vedada. Inclusive, com relação a doações de bens e serviços, né, que foi o que a Helena acabou de falar, é importante, como nós estamos falando agora também para aqueles que vão assessorar, né, um canal ligado aos contabilistas e tudo, é importante que eles auxiliem nessa essa ação dos contadores, lembrando para ele, primeiro, importantíssimo que você falou, os 10% do doador. Isso tem que ser dito e é um pressuposto de que o candidato, na hora de receber a doação, ele comunique isso ao doador, né? Isso pode ser alegado, inclusive, depois na defesa do doador, de que ele não foi, ainda que isso possa não ser levado em conta, mas é uma dor de cabeça para quem recebe também, que poderia ser evitada se ele comunicasse, olha, você está me doando, mas tem um limite de 10%, né? E com relação aos bens e serviços, você falou, eu só posso doar aquilo que é do meu patrimônio. Eu, como pessoa física, posso doar. Mas se aquilo não é do meu patrimônio, é do patrimônio da empresa, isso já dá margem a uma dúvida de quem está efetivamente doando aquilo. Se é a empresa jurídica, se é a pessoa jurídica ou a pessoa física. Eu, como presidente da empresa, eu posso pegar um patrimônio da empresa e doar para o... É claro que não, qualquer juiz, isso aí, um juiz vai indeferir essa doação e quem vai acabar perdendo com isso. Um caso assim que costuma muito, né, nas eleições municipais é às vezes veículos. Isso. Porque o veículo às vezes está no nome da empresa e ele cedeu aquele veículo para uma propaganda, para fazer qualquer evento ali, aí a empresa não está, o doador, ele não é patrimônio dele. O
patrimônio é da empresa. Se é da empresa, a empresa é jurídica, é fonte vedada. Daí a importância, a gente ressalta, eu sei que a gente está falando da importância do profissional, então a gente já acaba nem falando sobre isso, dessa importância dele estar atento, e é ele que vai estar orientando o candidato. É ele que vai estar apontando ali o que pode, o que não pode fazer, se é permitido ou não, até onde posso trabalhar aqueles limites, até onde posso trabalhar com essas pessoas. Vamos interromper um pouquinho a nossa conversa e a gente volta em instantes. Até já! O nosso tema neste CRCMG Entrevista é a prestação de contas eleitorais no pleito de 2016 e o papel dos profissionais da contabilidade a partir das exigências do TSE. Bom, essa norma do TSE exige a contratação de uma assessoria contábil durante toda a campanha, né? Em que momento pode-se dar a contratação desse profissional, dessa assessoria, e por que ela é obrigatória? A partir do momento que o candidato já tiver preenchido esses 4 requisitos essenciais, a partir do momento que ele fez o registro de candidatura, ele teve a concessão do CNPJ, a abertura de conta, a emissão do recibo eleitoral, ele já pode contratar as despesas. Então, a partir desse momento, ele já pode contratar o profissional da contabilidade que vai assessorar ele durante todo o período da campanha. E esse profissional, ele é de tal relevância porque ele vai trabalhar o planejamento da campanha do candidato, que hoje a gente vê que trouxe vários limites, não só o limite da campanha, mas são limites estabelecidos com gasto pessoal, gasto de combustível, despesas de pequeno valor. Então o candidato ele precisa de ter um profissional apto, habilitado para que faça esse planejamento. Quando nós falamos dos 4 requisitos, o último requisito, que é a emissão de recibo eleitoral, vai acontecer no momento da arrecadação. O gasto em si, em tese, ele já pode acontecer ou ocorrer depois do 3º requisito, que é a abertura da conta bancária, né? Exatamente. A partir do momento em que eu estou com a minha conta bancária apta a receber depósitos, a realizar pagamentos, aí sim a minha campanha pode começar. Ele já pode contratar todos os profissionais, contratar o material de campanha, inclusive o profissional de contabilidade. E quais as competências, quais as responsabilidades que, digamos, serão cobradas desse profissional da contabilidade? Olha, a questão que eu acho que é fundamental, que foi dita pela Irene, é a questão do planejamento. Eu acho que o que é cobrado de uma forma imediata pelos candidatos, é a prestação de contas final. Mas talvez não seja a coisa mais importante. O mais importante é que o profissional assessore o contador nos limites, desde o início da sua campanha. Então ele tem que... existe um período que a gente fala que chama de depois de cumpridos os requisitos, até o início da campanha na rua, que inicia-se no dia 16 de agosto. Esse período de pré-publicidade da campanha é onde o profissional contratado vai se reunir com os demais profissionais, com a assessoria jurídica, com a assessoria financeira, aqueles que vão arrecadar os recursos, e ele vai fazer todo o planejamento e vai explicar para todos que estão ali, para os cabos eleitorais, os que vão trabalhar, os limites, o tipo de documento, como é que vão ser os procedimentos de troca de documentação, para que ele lance junto no sistema de prestação de contas, a tempo de ser encaminhado para o TSE. Isso. Lembrando, né, que agora, entre as novidades desse ano, é a obrigatoriedade de envio em até 72 horas após o recebimento de toda a doação financeira por candidatos. Então, depositou o dinheiro na conta bancária, o candidato ou a campanha, ela tem até 72 horas para encaminhar isso para a Justiça Eleitoral, encaminhar essa informação. Então, quem vai ser o responsável por isso é quem está fazendo os lançamentos, a contabilidade, quem é o assessor contábil do candidato. É isso que se espera dele. Então, o planejamento de campanha, para como é que vai ser toda aquela tramitação da documentação para que chegue a tempo para ele,
a explicação, né, desses limites para todos aqueles que vão participar, inclusive para o candidato, e também o acompanhamento da efetivação de que isso está produzindo os efeitos. Ele tem que fazer esses lançamentos a cada 72 horas, que praticamente vai ser todo dia, todos os dias. Porque todo dia tem dinheiro entrando na campanha. Além disso, tem as parciais, a prestação de contas final, quer dizer, é fundamental o papel dele e o conhecimento que ele tem da legislação. A gente fala que o profissional da contabilidade, ele tem o quê? Ele tem que conhecer a lei, ele tem que conhecer a resolução, a gente tem que estar atento a isso. E aí a gente também sempre coloca para o candidato, que é uma coisa que a gente coloca para candidato e partido, que ele tem um administrador financeiro, porque o profissional da contabilidade ele tem que estar ali dando suporte. Ele é o responsável para levar a informação para o sistema. É ele o responsável que vai transmitir as informações via sistema, ele vai entregar o relatório, né, parcial, que dá no dia 15 de setembro, que é o prazo que tem da primeira parcial e a final. Então, ele vai de 9 a 13 de setembro, que é o prazo que ele tem para compilar essas informações. Então, essas informações têm que chegar. O profissional da contabilidade ele tem que estar habilitado a fazer essa assessoria se, de repente, ele receber algum documento que diverge daquelas informações. Então, é a importância dele conhecer a resolução, conhecer as leis, conhecer os limites estabelecidos, orientar não só o candidato como o partido, porque muitas das vezes os partidos também estão ali aplicando e trabalhando nas campanhas, e ele precisa desse suporte também do profissional. Então, é num todo. A gente tem que falar o seguinte, o profissional ele tem que estar ali 24 horas acompanhando a campanha, visto que hoje a campanha acontece 45 dias. Não é uma assessoria contábil que a gente pode considerar clássica, né? Não é. Não é aquele lançamento que a gente está acostumado, que o contador está acostumado a fazer numa contabilidade empresarial, né? Não, Eu costumo chamar isso de um fluxo de caixa, um fluxo financeiro. Então, ele tem que acompanhar as receitas, as despesas. Agora, existe toda uma regulamentação específica para isso. Por isso é que o entendimento da legislação, ele tem que ser profundo. Por quê? Porque não é aquilo que ele aprendeu porque quando a gente fala da contabilidade, a gente pensa, quando a gente fala de despesa e receita, a gente já pensa na classificação da despesa. Sim. Então, a gente já trabalha o seguinte, se eu estou fazendo uma arrecadação, então eu estou aplicando recurso financeiro, eu estou gastando, então a gente entende que é o seguinte, eu deveria classificar a minha despesa de entrada, as minhas receitas e as minhas despesas. O partido, ele tem essa obrigatoriedade, ele trabalha na prestação de conta. E aí também tem uma coisa que a gente chama atenção agora, foi até bom você colocar, porque o partido, em anos eleitorais, ele tem que apresentar o balancete dele, porque no julgamento das contas, ele tem que saber de que forma foi trabalhado aqueles recursos. Então, os partidos têm que entregar os balancetes. Então, quando a gente fala de partidos entregar o balancete, a gente já está falando da contabilidade em si. Então, aí precisa do profissional estar ali acompanhando essas despesas do partido. Os partidos, inclusive, eles têm que, né, no ano eleitoral, eles têm 2 prestações de contas, né? Exatamente. Eles fazem a prestação de contas como uma empresa normal, como na prestação que a gente chama de prestação de contas anual, e participando também ou não da campanha, ainda que ele não participe, ele tem que apresentar a prestação de contas de campanha nos moldes específicos das prestações de campanha. De candidatos. Então, ele tem 2 prestações a fazer. Uma prestação que ele faz no final de abril, 30 né, de abril, que ele já entregou, e tem os balancetes que ele tem que entregar durante o período da eleição eleitoral, que é um acompanhamento dessa prestação de contas anual. Mas, além disso, ele também tem que fazer a prestação de contas de campanha. E aí o profissional ele tem que estar alinhado com os partidos, porque existem partidos que trabalham com fundo partidário. Sim. Recurso do fundo partidário, o partido não pode transferir para a conta dele de campanha. Recurso do fundo partidário tem que ser aplicado direto para o candidato, ou ele próprio aplicando, né, as despesas para o candidato. Mas ele não pode transferir recursos da conta dele, fundo partidário, para contas de campanha. De campanha, a não ser uma conta específica de fundo partidário. De fundo partidário. Então, assim, daí a necessidade desse profissional estar bem alinhado com o administrador e o conhecimento. Da legislação. Que é ele que vai orientar, né? Tanto os candidatos quanto o próprio partido. É ele que vai orientar. Né? Ele é a pessoa que o candidato está confiando. Então, ou seja, a pessoa está colocando nas mãos dele toda a responsabilidade da sua campanha.
porque é ele que vai transmitir esses dados para a Justiça Eleitoral. É ele que vai ser a ponte do candidato ali com a Justiça Eleitoral. Sim. Então, ele está dando veracidade, publicidade em todas as informações. Vinícius, e na sua opinião, além de estar atento, de conhecer esses detalhes da lei, é importante também que o profissional da contabilidade conheça até o sistema operacional de computador mesmo da Justiça Eleitoral? Isso ajuda também? É porque é um sistema próprio. A contabilidade, vamos chamar de contabilidade, ou sistema de contabilidade da Justiça Eleitoral, ele de campanha, ele é específico, não existe uma outra forma de prestar contas a não ser através desse sistema, que a gente chama de Sistema de Prestação de Contas Eleitoral, é o chamado SPC, que vai estar, imagino que mais um mês, ou em julho, no máximo, ele vai estar disponível para os candidatos na página da Justiça Eleitoral. Esse sistema, os profissionais ou os candidatos baixam, utilizam durante todo o processo eleitoral. Eles utilizam tudo. Para todos os lançamentos de despesas e de receitas são feitas nesse sistema, no SPCE Cadastro. Ele é que faz os lançamentos e ele é que transmite também essas informações para a Justiça Eleitoral. Então, conhecer as particularidades, as peculiaridades desse sistema é importantíssimo, porque é a ferramenta final, é onde o trabalho do profissional vai estar concretizado. É ali que ele vai demonstrar que tudo que ele fez, que tudo que ele orientou de forma correta. É ali que ele passa para a Justiça Eleitoral as informações da campanha. Certeza. Vamos para o nosso último intervalo. É rápido, voltamos já. Estamos de volta para encerrar nossa conversa sobre a prestação das contas das eleições municipais deste ano. Vinícius, as exigências normativas, da lei, tanto para a arrecadação quanto para os gastos de recursos eleitorais, quando descumpridos, eles podem motivar a desaprovação das contas, tanto de candidatos quanto de partidos? O que a lei prevê? Com certeza. Extrapolar os limites de gastos é uma das possibilidades que vão levar o candidato a ter as suas contas, pode levar o candidato a ter suas contas desaprovadas. Existem outras condições, mas essa é uma delas. Talvez eu possa dizer o seguinte, que se o candidato, em condições normais, se a gente não pensar em valor, candidato que teve o seu limite de gastos extrapolado, ele vai ter as suas contas desaprovadas. Entre outras possibilidades de ter suas contas desaprovadas, extrapolar o limite de gastos, com certeza vai ter. Isso o juiz, é claro, vai avaliar no momento certo do exame das contas, o juiz vai levar em consideração o valor que foi ultrapassado, se isso foi significativo, se isso levou o candidato a obter uma vantagem indevida, como regra geral, extrapolar o limite de gastos leva à desaprovação de contas, como regra geral. Exatamente. E assim, nenhum candidato que se propõe aí a ocupar um cargo público, porque a gente sempre fala o seguinte, esse é o primeiro contato que ele está tendo com a sociedade. É verdade. Então, é o primeiro momento que ele tem para demonstrar qual é a forma que ele vai gerir. Então, se ele não tem esse compromisso com as despesas que são dele, que está se propondo a isso, e deixar que as contas sejam desaprovadas, não obedecendo esses limites já impostos, então a gente já chama a atenção para que tipo de gestor vai ser esse. Porque a gente está falando de contas públicas. A gente está falando de uma gestão num todo, não só de um candidato. Entendi. Então ele tem que estar atento a isso. Ele já demonstra uma incapacidade de gerir, no mínimo isso. Exatamente. E ninguém quer começar com a imagem já prejudicada, Exatamente. Você já iniciar uma candidatura, ter as suas contas desaprovadas. Ele vai ter que carregar isso no currículo dele, porque isso vai ficar registrado. Acredito que nenhum candidato queira isso. Eles não trabalham com essa intenção. Daí a importância da gente sempre reforçar essa assessoria, dele ter uma pessoa ali, estar ali amparado por alguém que conheça das leis, das resoluções, que possa estar debatendo com ele, conversando ali,
para ele não extrapolar, porque muitas das vezes a gente fala, às vezes o candidato, na ânsia de querer trabalhar, de fazer, de agaranhar os votos dele, né, tá com a militância, ele não está atento a isso. Então, ele precisa estar observando esses limites para que ele não extrapole e não tenha as contas desaprovadas. E além dessa questão de manchar a imagem dele, há outras consequências para esse legislador, para esse administrador público? Para ter as contas desaprovadas, ele fica com essa... Não, ainda que ele tenha as contas desaprovadas, a legislação atualmente, anos atrás, se ele tivesse as contas desaprovadas, ele não tomaria posse, ainda que fosse eleito. Mas isso já foi revertido e hoje não existe mais esse impedimento. Ele tendo as contas desaprovadas, ele pode tomar, fica a mácula no currículo dele, que isso vai ser explorado com certeza pelos concorrentes, mas ele não deixa de tomar posse. Agora, se a causa que levou às irregularidades forem de tamanha consequência, ele pode inclusive ter as contas julgadas não prestadas. Né, ainda que ele entregue a sua prestação de contas, a Justiça Eleitoral, vendo que ela está completamente... a Justiça tem os seus controles. Nós temos acesso hoje às notas que são emitidas, nós temos acesso aos extratos de todas as instituições bancárias do país. Então, a gente faz um cotejamento das informações dele com as informações que nós obtemos junto a essas instituições. Se o que ele apresentou for de tamanha diferença com as informações que nós temos, ainda que tenha sido entregue, essas contas não vão poder ser consideradas prestadas. Aí sim ele vai ter sérias consequências, não só de ter as contas julgadas não prestadas, isso vai entrar no currículo dele, mas ele vai ter a sua quitação eleitoral suspensa, no mínimo, poderá ter a sua quitação suspensa, se assim julgado e se mantido em recurso, no mínimo por 4 anos. E ficar sem impedimento por um candidato, ele fica nas próximas 2 eleições sem poder se candidatar. Exatamente. Quer dizer, a carreira dele está em jogo. Né? Exatamente. Nenhum candidato quer passar por um processo desse. E como é que fica o contador nesses casos? Ou seja, houve erro lá na prestação de contas dos gastos de campanha junto à Justiça Eleitoral. Ele pode ser responsabilizado? Como é que é? Quando a gente fala erro na prestação de contas, a gente coloca o seguinte: a prestação de contas é o que o próprio profissional entrega para a Justiça Eleitoral, a qualquer momento ela pode ser retificada. A partir do momento que ele identificou uma falha, um erro que foi sanado, porque às vezes acontece o seguinte, como a gente fala de sistema, o Vinícius explicando a questão do sistema aqui, a gente abastece o sistema com informação. Então, o candidato, às vezes, pode digitar um número errado, uma informação errada, mas se ele identificou aquele erro, ele pode ir lá e retificar a prestação de contas dentro daquilo que foi exigido. O que não pode caracterizar, que a gente fala junto com o profissional e o candidato, é se houve falsidade de informação. Isso. Aí sim, aí já caracteriza crime. Então, o profissional ele tem que estar atento a esse tipo de coisa. Por isso que ele está ali para assessorar. É ele que vai abastecer, é ele que vai ter em mãos toda a documentação que ele está trabalhando, ele está manuseando. Se o documento fiscal que recebeu ali é um documento idôneo, então ele tem que identificar aquilo ali. Mas se caracterizou falsidade por parte do profissional, caracteriza crime e aí também o profissional ele pode ser julgado dentro do Código de Ética, né? A responsabilidade ela pode ser... Dependendo, ela pode ser direta se ele foi conivente com a informação, né? E de uma forma também indireta se ele fez um lançamento e não retificou, não buscou tudo. Então, isso o conselho é que é o local mais apropriado. Mas quando a gente fala do sistema, quando a gente fala o profissional que está ali abastecendo o sistema, então a gente sabe que pode ocorrer uma falha de lançamento. Sim, mas aquela falha, você consegue detectar ela quando você fecha a prestação de conta, porque o sistema vai gerar valores ali. Então, são coisas que ele consegue perceber no ato do fechamento da prestação de conta final. Então, assim, é muito difícil a gente falar, olha, houve um erro e esse erro levou a grandes consequências ao candidato. Então, é importante que o candidato, né, esteja alinhado ali com o seu contador, com o seu administrador, e o profissional da contabilidade está atento a essas informações, porque a gente sempre reforça, é ele que vai dar veracidade na informação,
é ele que está assinando a prestação de contas, ele está dando publicidade a tudo ali. Então, ele precisa realmente estar atento. Agora, só para a gente encerrar a nossa conversa, como é que vocês avaliam a importância da atuação do profissional da contabilidade junto aos candidatos e aos partidos? Isso garante mais tranquilidade? Isso é uma certeza de que a condução aí dessa prestação de contas, dessa transparência, ela vai ser garantida? E também para a sociedade, o que isso significa? A gente pode falar em mais lisura, em mais transparência, eu repito isso também, no processo democrático? Exatamente, a gente fala assim que a figura hoje, né, do profissional da contabilidade, ele veio para reforçar isso, acho que veio para trazer essa transparência e é o que a sociedade espera. A sociedade, ela quer ter uma garantia daquilo que está acontecendo. Nas atuais circunstâncias que a gente está vivendo hoje, as pessoas precisam ter segurança. E aí está a figura do profissional da contabilidade com essa responsabilidade, porque aumenta muito mais. Hoje, a responsabilidade do profissional ela é muito maior, porque é ele que vai trazer para a sociedade essa transparência que eles almejam. É ele que vai dar essa veracidade das informações, a lisura nas informações. As pessoas querem saber de que forma que o candidato está aplicando seus recursos, de que forma está arrecadando, como que está sendo feito isso aí. Se eu estou doando para um candidato, então eu quero saber de que forma que ele está aplicando aquele recurso, se aquele candidato que eu estou depositando confiança nele, ele realmente está respondendo aquilo que eu espero. Então, mais uma vez a gente fala, o profissional da contabilidade, ele hoje assume um papel muito importante perante a sociedade. Eu acho que a Justiça Eleitoral, a partir de 2014, quando instituiu a obrigatoriedade da assessoria de um profissional de contabilidade, ela buscou exatamente isso, transparência, lisura, em relação às informações que serão levadas para ela e para a sociedade. Além disso, tem um outro foco também que é importante, que é o foco da assessoria à campanha, ao candidato. Então existem essas duas frentes que eu acho que esse profissional ele tem que se preparar para isso. Ele tem que ser alguém que vai levar a informação correta, é como se fosse um primeiro estágio de uma auditoria da sociedade sobre a campanha. Olha, eu estou garantindo, é um garantidor de que essas informações aqui eu assino e entrego para a Justiça Eleitoral de que isso correspondeu à movimentação de campanha. Vai ser os olhos da sociedade. Exatamente. Os olhos da sociedade ali. É um garantidor de que a legislação está sendo aplicada conforme se estabeleceu. E a outra questão também da assessoria do profissional junto à campanha é dada a complexidade, como nós falamos aqui no decorrer do programa. Todos esses limites que são impostos, as penalizações que ocorrem no caso de umas contas julgadas não prestadas, de umas contas desaprovadas. Então, tudo isso faz do profissional também, porque aquele que contrata, ele quer preocupar-se com a campanha e não preocupar com a questão financeira, os lançamentos, se está tudo correto. Questão administrativa. Ele está ali no pleito, ele está focado em obter votos. Então, o profissional aqui é aquele que vai orientar, dar aquela salvaguarda de que, olha, estamos todos corretos, a campanha está indo nos trilhos. Então, esses dois focos, para a sociedade e para a campanha, para o candidato, é a função primordial. É isso que eu acho que a legislação espera desse profissional. E completando é o seguinte, porque o contador, ali, o profissional da contabilidade, a gente fala, ele está trazendo essas informações, ele está assessorando o candidato, ele está acompanhando esse processo e, se preciso for, ele tem que proibir certas ações do candidato. Esse é o papel dele. Ele não pode ser conivente. Olha, você está ultrapassando a margem legal. É uma responsabilidade. Porque aí quando a gente fala da responsabilidade do profissional, é porque como ele tem que ter conhecimento desses dados, então ele tem que ser, não pode ser conivente com certas situações, porque o candidato, no auge da campanha, da eleição, ele não pensa nos limites, não. Ele não pensa nas consequências. Então, é o profissional ali que tem que estar atento e, se for preciso, frear o candidato. A gente usa essa termo, você tem que segurar o candidato. Olha, você está extrapolando, então você tem que trabalhar, né, com esses limites. Então, essa responsabilidade, a gente traz essa responsabilidade para o profissional, uma vez que ele foi contratado para prestar essa assessoria. Muito obrigada pela participação de vocês aqui e pelas informações que
que vocês trouxeram aqui pra gente. Obrigada. O CRCMG Entrevista termina aqui. Obrigada por nos assistir e até o nosso próximo encontro. Tchau!